Mas eu quero estudar com vocês hoje sobre santidade. Essa série, ela vai ser baseada num livro antigo, chamado Retorno à Santidade, do Gregory Friesel. Nós temos alguns livros desse lá na livraria para vender, e você pode adquirir. Ele é um devocional que te ajuda a fazer uma revisão de vida. Então adquire lá e você pode acompanhar essa série conosco. Bom, hoje eu quero falar sobre pecados de pensamento. Se você trouxe Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estenda as mãos para o céu em sinal de rendição. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Tozer vai dizer, um avivalista: santos sem santidade são uma tragédia do cristianismo. Gregory Friesel, o autor deste livro Retorno à Santidade, vai declarar: até que lidemos plenamente com o pecado em si, nossos melhores esforços serão como tentar curar um câncer com um band-aid. Até que se trate efetivamente o pecado, o Espírito de Deus permanecerá apagado em nossas vidas. Nós não temos noção do prejuízo que o pecado traz. Às vezes, administramos maus hábitos, comportamentos errados, comportamentos contrários à palavra de Deus, como se fossem coisas corriqueiras. A gente trata pecado com um band-aid. E pecado é coisa séria. Hoje, em nome de Jesus, joga o band-aid fora, porque a gente vai tratar na raiz os pecados que precisam ser eliminados, para que o Espírito opere com poder entre nós, na tua vida, na tua casa, entre os seus. Amém? A Bíblia vai nos falar em vários textos dos prejuízos que o pecado traz. O pecado é nocivo, ele rouba de nós. A Bíblia vai dizer que o pecado não confessado, não tratado, ele gera doença e morte. Em Coríntios, no capítulo 11, daqui a pouco nós vamos partilhar a ceia. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha só que forte. A Bíblia diz que o pecado que a gente não trata, ele pode gerar não apenas doença emocional ou espiritual, doença no corpo. A Bíblia fala que alguns já dormiram, já morreram, faleceram, porque não trataram o problema do pecado na vida. Outro prejuízo que a Bíblia nos fala a respeito do pecado que não tratamos tem a ver com a comunicação obstruída com Deus. O Salmo 66, no versículo 18, o salmista vai dizer: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Eu gosto de Isaías 59, versículo 1 e 2, que vai dizer: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para não nos abençoar, nem seu ouvido surdo para não nos ouvir, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez, por vezes você ora e parece que a oração não passa do teto. Já teve essa impressão? Levanta a mão se aconteceu contigo. Comigo já aconteceu. Por vezes o que a Bíblia quer nos revelar é que existem obstruções. Deus quer te abençoar, Ele quer ouvir as tuas preces, mas o pecado, ele é como uma parede invisível, um teto invisível, que nos impede de achegarmos ao Senhor.
A Bíblia vai dizer que nos tempos de Levi, do sacerdócio dos seus filhos, que foi um sacerdócio manchado pela promiscuidade, as visões eram menos frequentes, raras e menos frequentes na casa de Israel. Por causa do pecado não tratado, uma geração inteira não provou da revelação de Deus. Preste atenção, Deus vai tratar coisas na sua vida. E quando isso acontecer, esse telhado invisível vai ser quebrado. Nesta geração, sobre os seus, as palavras e visões de Deus serão frequentes em nome de Jesus. Santidade traz revelação de Deus. A Bíblia também fala que o pecado não tratado gera falta de saciedade. Em Ageu capítulo 1, o profeta vai dizer: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. E aí ele continua: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Quando não tratamos o pecado na nossa vida, não há saciedade em nós. A gente produz. E a alegria, a felicidade, a gente coloca num saco furado. Parece que nada nos supre, nada rende, nada preenche. Ei, hoje nós vamos costurar os sacos furados, porque Deus vai derramar graça e nós vamos nos sentir saciados plenamente. Quantos creem nisso? Quando tratamos pecado, resolvemos o buraco. Deus derrama, mas a gente não consegue reter nada, porque o inimigo rouba de nós. Ei, o ladrão da alegria vai sair em retirada da tua vida, da tua casa, entre os seus. Deus vai remendar, costurar, arrumar. Você vai reter o que é bom para a sua vida em nome de Jesus. A Bíblia também nos fala que até o que era para ser bênção, quando a gente não trata o pecado na vida, se transforma em maldição. Olha o que diz Malaquias 2, versículo 2: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Olha o que a Bíblia está falando. Aquilo que era para ter gosto bom na vida fica amargo por causa do pecado. A bênção se transforma em maldição. Casamento é para ter um gosto doce, um sabor maravilhoso. Mas quando o pecado entra, o que era para ser doce fica amargo. Ministério, servir a Deus é para ser prazeroso. Mas quando o pecado entra, se torna um fardo. Porque quem está em pecado ministrando, se sente pesado de espírito. A bênção se transforma em maldição. Eu podia usar vários exemplos. Ei, em nome de Jesus, nós vamos arrumar o que precisamos arrumar nas nossas vidas, porque bênção vai ser bênção. O que Deus destinou com um propósito abençoador, o sexo, o casamento, os recursos, o trabalho, o ministério, vai ter sabor maravilhoso na nossa boca. Você vai ter deleite naquilo que você faz, para o Senhor e para os seus. Santidade nos leva a este lugar. A Bíblia também fala, quando não consertamos o que precisamos consertar na nossa vida, perdemos a autoridade espiritual. Tiago capítulo 5, versículo 16 vai dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ora, se tem uma oração que pode, tem a oração que não pode. Eu não sei qual é a sua. E é interessante porque antes de dizer isso, ele vai dizer: Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Sabe, existem muitos guerreiros adormecidos neste lugar. Muitas pessoas que deixaram a armadura no armário e não podem mais operar no espírito, porque os pecados roubam a autoridade espiritual. Um pregador sem autoridade não fala da mesma maneira. Uma pessoa que ora sem autoridade é diferente. Ei, em nome de Jesus,
Deus vai devolver a autoridade espiritual para pessoas nesses próximos dias. Você vai conseguir pegar a armadura de novo e servir cheio do Espírito, e Deus vai te usar com poder. Precisamos sim consertar, arrumar. A Bíblia também fala que não ajustar o que precisa ser ajustado gera falta de sensibilidade espiritual. A Bíblia vai usar essa expressão dureza de coração para expressar o que acontece com a gente quando a gente começa a fazer vista grossa para situações e pecados nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Você já ficou numa determinada posição e adormeceu a sua perna? Dói até pôr no chão. Já aconteceu contigo? Literalmente vamos perdendo a sensibilidade espiritual. A gente faz a primeira vez um pecado, aquilo incomoda, nos faz mal, a gente chora, a gente fica angustiado. E a gente faz a segunda, a terceira, a quarta, e daqui a pouco a gente não sente mais nada. Porque a morte espiritual começa a entrar em ação na nossa vida. Perdemos a sensibilidade do Espírito. Paramos de ouvir os apelos do Espírito. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Ei, pessoas estão vegetando espiritualmente. Literalmente, a morte espiritual está tomando curso na sua vida, porque pecados não foram tratados. Mas hoje a água limpa da palavra vai levar embora tranqueiras, mentiras, enganos. A sensibilidade do Espírito vai voltar em nome de Jesus. A santidade é algo poderosíssimo. Se tivéssemos a dimensão de quanto elas liberam do favor de Deus sobre as nossas vidas, jamais negociaríamos com qualquer tipo de pecado. Por isso hoje eu quero começar a estudar alguns campos de atuação do pecado em nossas vidas, e fazer um exercício de passear pelas Escrituras e tentar entender como podemos resolver determinados problemas. Hoje vamos estudar os pecados de pensamentos, e eu quero falar de 4 tipos de pecados que interferem no nosso entendimento, e também quero explicar como podemos tratá-los. Quantos querem que Deus trate a sua cabeça? E olha para a pessoa do lado, Deus vai tratar a sua cabeça hoje. Ele vai te dar pensamentos abençoadores, amém? Hoje eu queria te convidar a fazer passar aí os pensamentos por um filtro, e ver se os pensamentos que temos alimentado, eles são aprovados ou não pelo Senhor. O primeiro tipo de pensamento pecaminoso que temos que tratar nas nossas vidas são os pensamentos desobedientes. Eu acho interessante o final do versículo que lemos em 2 Coríntios 10, que diz: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Existem pensamentos que alimentamos no nosso coração, que eles são ideias contrárias à palavra de Deus, aos valores de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses pensamentos de desobediência, essas ideias contrárias, elas se transformam muitas vezes no nosso entendimento em fortalezas da mente. E como é que isso funciona? É como se o inimigo construísse um muro dentro do nosso entendimento ao redor dessas ideias erradas. E ele vai pavimentar esses muros, essas fortalezas, com 2 tipos de material. A Bíblia vai chamar de sofismas e altivez. O que são sofismas? São mentiras com cara de verdade. Sabe, aquela mentira tão bem contada que parece, ou a mentira que tem um fundo de verdade.
O inimigo ele vai pegar as ideias contrárias e vai proteger elas, criando fortalezas no nosso entendimento. São prisões da mente. A verdade de Deus não consegue chegar ali, porque esses enganos, esses sofismas e o nosso orgulho, eles não deixam a verdade chegar. Mas como é que isso funciona, pastor? O exemplo claro para mim é o de Eva, em Gênesis. O inimigo, antes de fazer ela desobedecer, ele conta uma mentira com cara de verdade. Olha, se você comer do fruto proibido, você vai se tornar como Deus. Vai conhecer o bem e o mal. De certa maneira, tinha sentido. Era uma mentira com um fundinho de verdade. E o inimigo usa o orgulho dela e essa falsa mentira para proteger uma ideia contrária ao que o Senhor tinha para Eva. A Bíblia também fala que o inimigo usa o curso deste mundo para proteger dentro do nosso entendimento essas ideias contrárias à palavra de Deus. E eu vejo muitas pessoas onde a verdade de Deus não consegue penetrar em algumas áreas do entendimento, porque existem esses redutos espirituais, chamados fortalezas do entendimento. Eu lembro de atender uma jovem, ela serviu muitos anos aqui na igreja, uma moça muito inteligente, e quando ela entrou na faculdade, ela era uma moça negra, e ela foi vítima de racismo. E quando chegou no movimento estudantil, eles a receberam de uma maneira maravilhosa. Ela se viu abraçada, tinha lugar de fala, as pessoas a trataram com muito carinho no movimento estudantil, falavam que ela era linda, e tudo aquilo que era carência do seu coração, ela encontrou, aqueles que a abraçaram. Ela disse: pastor, passado pouco tempo, eu comecei a receber o pacote todo que eles me entregavam. Eu não recebi só a aceitação que me foi oferecida, mas juntos com aquela aceitação vieram ideias, sofismas, sobre o papel da mulher, sobre o sexo, sobre Deus. E logo eu comecei a beber dessa água, porque o meu orgulho ferido precisava daquelas coisas, e isso tudo se transformou numa fortaleza no meu entendimento. Sabe, queridos, talvez os seus machucados sejam um terreno fértil para o inimigo lançar sementes de engano no seu entendimento. Talvez você foi machucado na tua história, talvez você viveu um trauma, e isso está te fazendo questionar. Você viu seus pais se separarem, você viu o seu pai ser alguém abusivo, você viu homens fazendo coisas que não deveriam fazer, e esses machucados se tornam um solo fértil para o inimigo lançar ideias erradas, contrárias à palavra. E aí ele começa a colocar os muros. Hoje neste lugar, fortalezas do entendimento vão cair por terra em nome de Jesus. O diabo quer nos privar da bênção de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Para mim, dizer não para alguém representava quase machucar aquela pessoa. O problema é que a minha vida ministerial foi crescendo e começou a ficar complicado. Eu dizia sim para 5, tinha 4 compromissos no mesmo horário e começou a não dar certo. E eu fui parar na terapia. Falei, eu preciso aprender a dizer não. E eu lembro, aquela irmã, na verdade, além de psicóloga, era uma mulher de Deus. Ela colocou um fone de ouvidos e começou a fazer uma série de exercícios comigo. E em determinado momento ela me fez uma pergunta. Estava com aquele fone, ouvindo um monte de barulho estranho. E ela fazendo perguntas pareciam desconexas. Mas em determinado momento ela disse assim para mim: eu quero que você peça ajuda para Deus, para lembrar algum momento em que dizer não foi difícil, foi algo complicado para você, te machucou. E eu não lembrava de nada, e de repente, enquanto aquela mulher orava ali por mim, eu lembrei.
Eu era criança, fazia belas artes. E na belas artes, em determinada etapa, você tem que escolher teu instrumento. Fazia musicalização infantil. Eu fiquei feliz de ver as crianças aqui. E eu lembro que eles colocavam os sons dos instrumentos, e cada criança precisava escolher o instrumento que gostou, o som que gostou. E eu gostei do som do violino. E eu lembro que, então resolvi que iria tocar violino. Eu tinha 6 anos de idade. Nós morávamos em Curitiba e fomos visitar, algumas semanas depois, o meu bisavô em São Paulo. Eu lembro que eu não conhecia, não lembrava do meu bis. E quando cheguei na casa dele, o meu bis era violinista profissional. Ele me viu ali. Quando os meus pais falaram que eu ia tocar violino, ele ficou muito feliz. Ele veio, abriu o violino, fez uma apresentação para nós. Ele já estava bem velhinho. E na hora que eu estava indo embora, nós nos despedimos. Ele me chamou e ele entregou o violino dele para mim, de presente. Meu Deus, meus pais ficaram emocionados. O violino do Bisa. Voltei para Curitiba, comecei a tocar violino. Passado algumas semanas, o meu Bisa faleceu. Eu lembro, quando eu viajava para São Paulo, as pessoas nem perguntavam como é que estava. E aí, como é que está o violino? O problema é que eu comecei a tocar, Laurinho, eu arranhava as cordas. Quem sabe já viu violinista no começo de carreira, assim, ele arranha, é um som assim, não muito agradável. Eu sou meio grande, desengonçado, não dava certo. Mas era o violino do Bisa. Não podia. Não podia cogitar a ideia de parar. Queridos, eu fiz 6 anos de violino, sem gostar de fazer. Porque eu não podia dizer não, toda vez que eu chegava, mas é o violino do Bisa. Eu só parei de estudar violino porque teve uma greve na Belas Artes. 1 ano ficou sem aula e daí eu nunca mais voltei. Mas aquilo lá fez uma mentira, um sofisma. O inimigo lançou na minha mente. Dizer não para as pessoas machuca, faz mal. Sabe, talvez dentro da sua mente existem sementes, sofismas que o diabo lançou para fazer você não viver plenamente o que Deus tem para a tua vida. E aí, outros pecados tomam forma porque existem fortalezas da mente que não nos deixam romper. Hoje Deus vai revelar sofismas, mentiras que foram lançados no seu interior. Talvez existam perguntas que você tenha que fazer ao passar os teus pensamentos por um filtro. Sobre o papel do homem, da mulher, do casamento, sobre o sexo, sobre dinheiro, sobre trabalho. Você precisa passar pelo filtro da palavra, mas talvez existam sofismas que você vai encontrar. E que hoje Deus quer levar embora em nome de Jesus. Quantos creem que Deus pode quebrar fortalezas do entendimento? Põe a mão na sua cabeça assim. Ora comigo. Senhor Jesus, se existe algum sofisma, alguma mentira, engano, que o inimigo tem feito eu acreditar, eu quero pedir que o Senhor revele agora, que o Senhor traga o meu entendimento. Eu quero viver plenamente os valores da palavra de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Como que a gente luta contra essa fortaleza? Jesus vai nos ensinar. O diabo tentou também fazer o mesmo com Jesus na tentação. Ele usa a palavra de Deus de forma enganosa. Satanás. Mas Jesus o responde. E esse texto vai falar que nós precisamos das armas espirituais para derrubar fortalezas. A palavra de Deus é uma dessas armas. Eu creio
A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Quando ministramos a palavra de Deus revelada, sim, quando pegamos essas ideias e as confrontamos com a verdade do Espírito, e não importa onde elas se originaram, esses redutos malignos no nosso entendimento caem por terra. Quem tem Bíblia aí, levanta a mão, deixa eu ver. Você trouxe Bíblia aí hoje? Levanta a Bíblia assim, isso. Sabe como a gente destrói fortalezas? Não é dando com a Bíblia na cabeça do irmão. Meu pai falava assim: quer sentir o peso da palavra de Deus quando eu era criança? E eu não sabia, eu falava: quero. Ele pegava a Bíblia e descia assim, pau na cabeça. Não é dando bibliada nos outros, é ministrando a palavra. No teu entendimento, leia, beba da palavra, ministre, confronte as tuas ideias preconcebidas com a palavra, com a palavra, com a palavra. Muros vão cair por terra, a palavra de Deus vai ser ministrada, muros vão cair no seu entendimento, a palavra de Deus vai ser ministrada, a palavra, aleluia. Quantos querem levar os pensamentos cativos a Jesus? Se tem alguma ideia desobediente, errada, contrária, nós vamos submetê-las a Jesus. O segundo tipo de pensamento pecaminoso são os pensamentos terrenos, ou quando a gente enche a mente deles. Colossenses 3, versículo 1 a 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que a Bíblia está falando? Que a nossa mente precisa estar cheia das coisas do alto, das coisas do céu, tá certo, das coisas de Deus. A gente tem que viver aqui, mas com a cabeça na eternidade. E eu não sei o que tem ocupado, preenchido constantemente sua mente. Se você fizer uma análise sincera, talvez você vai ver que o que mais tem ocupado sua mente são as coisas aqui da terra. É o trabalho, as preocupações do dia a dia, as situações corriqueiras, o problema com os filhos, o casamento. A gente se preocupando com as demandas, é o celular que não para. E a Bíblia vai nos dar vários exemplos da bênção que representa andar neste mundo, mas olhando para o alto, com a cabeça no alto, amém? O primeiro exemplo é o tabernáculo. Eu acho muito interessante, existem vários símbolos que envolvem o tabernáculo, mas Moisés, inspirado por Deus, manda fazer 4 coberturas que sobrepunham o teto da tenda da revelação. Elas eram bordadas, embelezadas, era um verdadeiro espetáculo artesanal. Bezalel tinha sido inspirado pelo Espírito Santo, aquilo devia ser maravilhoso, lindo. Agora, quando você entrava no tabernáculo, sabe o que tinha no chão? Qual era o piso? Terra batida, não tinha nada demais. O tabernáculo, a casa de Deus, era uma ilustração viva. Se eles olhassem para o alto, iam ver beleza. Se olhassem para baixo, iam ver chão batido, coisa feia. Sabe, o problema é que muitas vezes vemos a vida olhando para baixo, só para as coisas deste mundo. E aí uma doença nos abate de uma maneira que não deveria bater. As crises, elas roubam de nós a alegria, porque estamos somente olhando para baixo. Quando resolvemos olhar para cima, as crises vão continuar batendo a porta, mas vamos continuar caminhando porque vemos beleza. Ei, em nome de Jesus, olhe para cima. Encha a tua mente com as coisas do alto. Estamos aqui só de passagem. Precisamos entender isso. Eu gosto do livro de Abacuque.
Enquanto ele está olhando para baixo, ele só reclama. O livro de Abacuque é chamado, por vezes, do livro das queixas. Ele está reclamando. Uma série de reclamações. E aí chega uma hora que Deus fala assim: ei, para de reclamar. E faz uma placa, para até quem está correndo possa, passando, enxergar. E escreve lá: o justo viverá pela... Quando olhamos para cima, encontramos Deus falando: ei, existe deleite na minha casa, existe morada para você. As suas leves e momentâneas tribulações produzirão para ti peso de glória nas regiões celestes. Ei, estamos de passagem. É por isso que o crente passa sim por provas, lutas, tem dor de barriga, perde ente querido, fica doente, mas passa bem, porque a sua cabeça, a sua mente, o seu pensamento está nas coisas do alto. Quem quer vencer aqui na vida? Olha para o alto, olha para o teto, tem beleza. Outro exemplo que a Bíblia vai usar, que me edifica, a palavra de Jesus, quando está com os discípulos, antes de pregar para a mulher samaritana. Eu acho interessante. Os discípulos estão falando sobre comida. E olha o que Jesus diz para eles: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Sabe, quando a gente está preocupado com as coisas deste mundo, a gente perde a perspectiva da agenda de Deus, do que Ele quer fazer, da colheita. Os discípulos estavam preocupados com a comida. Jesus, Ele parou não para tomar água, Ele parou para salvar uma mulher, para que rios de águas vivas fluíssem do seu coração. Ele tinha uma agenda em Samaria, e o testemunho daquela mulher faz com que muitos sejam salvos. Enquanto os discípulos estavam vendo comida, Jesus estava vendo uma grande colheita. Erguei os olhos. As nossas perspectivas mudam, a perspectiva de propósito. A nossa vida vai acabar rápido. Que bom que você construiu tanto, que você conseguiu tanto dinheiro. Vai acabar. A colheita está preparada. Ei, leve o máximo de pessoas. Quem tem a cabeça cheia das coisas do alto, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, não para de ministrar, porque ele foi alcançado por uma graça que vai além. Vai acabar. Não olhe para baixo. Em nome de Jesus, ergue os olhos. Eu creio, uma colheita enorme está para acontecer no Brasil nos próximos dias. Eu já vi, os campos estão brancos. Quantos querem participar dessa colheita maravilhosa? Olhe para o alto, enxergue. É o teu vizinho, é o teu amigo, é aquele que está perto. Olhe para o alto, olhe para o alto. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher que andava encurvada, possessa por espíritos malignos durante 18 anos. Aquela mulher só conseguia olhar para baixo. Muitas pessoas vivem assim. Jesus a chama de filho de Abraão. Ela cria em Deus. Existem muitos crentes que passam a vida encurvados, olhando para baixo, porque o inimigo quer que olhemos para o umbigo, olhemos para as circunstâncias do dia a dia. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, assim como Cristo mandou embora aquele demônio que fazia aquela mulher andar encurvada, em nome de Jesus, Deus vai pôr você no prumo. Ele vai nos fazer olhar para o alto. Vamos passar pelas provas da vida com a bênção de Deus. Para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo. Um outro exemplo, Estevão. O martírio de Estevão é algo maravilhoso. Ele está sendo apedrejado. E olha o que diz a Bíblia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, apedrejavam. As testemunhas deixaram as suas vestes aos seus pés.
Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes estes pecados. Que coisa tremenda. Uma pessoa sendo apedrejada, ela esconde o rosto, ela se encolhe. Estevão não. Ele se ajoelhou e olhou para o alto. Ele viu a glória eterna. De certa maneira, as pedras não o feriam, ele foi anestesiado, porque ele continuava orando para o alto. Ei, em nome de Jesus, enquanto os nossos olhos estiverem fixados no autor e consumador da nossa fé, quando estivermos olhando para as coisas do alto, as pedradas vão vir, elas vão chegar, mas você vai ficar anestesiado. Eu já vivi algumas pancadas, algumas perdas. Todas as vezes que eu coloquei os meus olhos em Jesus, eu continuei, eu prossegui, em nome de Jesus. Eu lembro do pastor chinês, eu passava um vídeo, que ele foi à igreja perseguida na China, e quando entraram na sua igreja, as pessoas, os policiais que o pegaram, eles começaram a lhe dar choque, e ele dava risada, ele dava gargalhadas, porque Deus o anestesiou. Eu creio em nome de Jesus, nós vamos passar pelas provas da vida, vendo a glória de Deus. Enche a sua mente com as coisas do alto. As pedradas vão vir, sim, as críticas, os problemas. Olhe para o alto. Quem quer mandar alguns pensamentos terrenos embora e encher a mente com coisa do alto? Você quer isso? Amém? Põe a mão na cabeça de novo aí. Ei, Senhor. Começa a orar assim: Senhor, filtra os meus pensamentos. Eu quero me preocupar com as coisas do alto. Eu quero sim que os teus louvores, que a tua palavra, que as tuas promessas encham a minha mente. E que isso traga propósito, bênção. Que isso me anestesie diante das pedradas da vida. Eu quero olhar para o alto, em nome de Jesus. Terceiro tipo de pecados de pensamento. A Bíblia fala de alguns tipos de dúvidas. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Outro tipo de pensamento pecaminoso são alguns tipos de dúvidas. Como assim, pastor? Ter dúvida agora é pecado? Não estou dizendo isso, mas quando a dúvida está relacionada à fé, esses pensamentos são pecaminosos. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia fala sobre a dúvida da salvação. Em Romanos 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Você confessou Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traz convicção no nosso coração. Você é salvo. Agora, essa dúvida tem algo errado. Eu preciso consertar. Hoje, existem pessoas aqui que estão me ouvindo, que não têm certeza da salvação, porque o pecado leva embora essa convicção. Hoje, o Espírito Santo vai entrar na sua vida, se você confessar Jesus, e essa dúvida vai embora. Quantos creem nisso? Quantos aqui têm certeza da salvação? Aleluia! Outro tipo de dúvida, quando a gente duvida do que Deus prometeu que vai fazer. Deus tinha prometido para Sara que ia dar um filho, e ela dá risada. Deus a confronta. O mesmo acontece com Zacarias, de forma diferente. Também não podia ter um filho, era o sacerdote, ele está servindo a Deus, aparece um anjo, fala para ele: olha, você vai ter um filho. E ele duvida, ele pede um sinal. E aí, a Bíblia diz que ele fica surdo. Deus fala: tá bom, eu vou te dar o filho, mas você vai ficar surdo.
porque você não acreditou. O povo de Deus fica longe da terra prometida. Eles estavam na porta, não entram, porque diante do relatório dos espias, eles duvidam da promessa, e aí ficam andando em voltas. Ei, tem muita gente andando em voltas aqui. Você não está vivendo plenamente o propósito de Deus. Você não está entrando na terra que mana leite e mel. Sabe por quê? Existem dúvidas que você tem alimentado no seu coração. Quer ver um tipo de dúvida que é pecado? Você casou, fez uma aliança com uma pessoa diante de Deus. Será que aquela pessoa certa? Está uma coisa errada. Eu lembro que a minha mãe falava assim, falou para mim e para a Sil, quando nós casamos, antes de casar: nem brinquem com a ideia de separação. Não é uma possibilidade para vocês. Pastor, como assim? É um compromisso que firmamos. Cuidado, tem algumas ideias que nós vamos namorando elas. São dúvidas. Será? Dúvidas sobre a palavra, dúvidas sobre a nossa salvação, dúvidas sobre os planos de Deus. Nós alimentamos isso e a nossa fé é minada. Em nome de Jesus, você vai viver plenamente todo o propósito de Deus para a sua vida. E se existem dúvidas que o inimigo tem soprado no seu entendimento, que você tem alimentado, hoje elas vão ficar aqui nesse lugar com o filtro da palavra de Deus. Amém? Último pecado de pensamento. Alguns tipos de cobiça e desejos perigosos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 15: então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. E a Bíblia vai falar como que as coisas acontecem, como que a gente se desvia dos valores da palavra. Normalmente começa com um desejo, uma cobiça, que nós permitimos. E a gente vai alimentando aquilo toma forma. Quando surge uma oportunidade, aquilo que geramos dentro de nós, o pecado vem e gera morte. E a Bíblia vai falar de vários tipos de cobiças, de desejos que temos que tomar cuidado. A cobiça dos olhos, ou a cobiça sexual. Em Mateus 5, 27, a Bíblia fala isso. A cobiça por dinheiro, Timóteo 6, 10. Por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Quando desejamos o mal do outro, sabe aquele cara que te feriu, te machucou, e a gente fica torcendo contra? Cuidado. A Bíblia diz que não é certo os que se perdem porque pensam no mal, planejam o bem, se você planejarem o bem, encontrarão amor e fidelidade. Provérbios 14, 22. Por vezes a gente vai deixando pensamentos tomarem forma, a gente vai alimentando eles. E quando a gente vê, a gente está completamente minado. Eu não sei que tipo de cobiças você tem se permitido. Você tem flertado com a ideia, pensamentos com outras mulheres que não a sua mulher, com outros homens que não o seu marido. Você tem se permitido algumas ideias contrárias à palavra de Deus, no lugar que você trabalha. Cuidado, é como uma gravidez. A gente vai alimentando, uma hora vem uma oportunidade, e o diabo, ele só dá um empurrãozinho, mas a gente mesmo põe tudo a perder. Eu não sei que tipo de cobiças você tem se permitido. Eu creio que hoje Deus nos trouxe aqui para começar a limpar a nossa mente. Como é que eu trato isso, pastor? A gente mata o desejo de inanição. Para de alimentá-lo em nome de Jesus. Quando a ideia errada vier na tua cabeça, na mesma hora você para o que você está fazendo e você vai dizer: Senhor, eu entrego esse pensamento cativo ao Senhor.
Vão vir ideias, não se engane. Vão vir cobiças, desejos. Seremos provocados. A nossa carne vai falar conosco. Mas se fizermos uma aliança com os nossos olhos, uma aliança com Deus, fala: Senhor, esse pensamento eu quero levar cativo. Chega. Eu não quero alimentar. Tem gente aqui que acorda pensando numa pessoa e vai dormir. Você está com raiz de amargura no teu coração. Ah, mas ele me feriu, ele me machucou. Esvazia esse tanque aí de mágoas que está no teu coração, que isso está minando a tua vida. Hoje Deus vai pôr a mão na cabeça de pessoas. Se você deixar, se você entregar desejos que você tem se permitido, se você os entregar cativos nas mãos de Jesus, Deus vai liberar o sobrenatural sobre a sua vida. Pessoas vão viver uma nova estação, porque Deus vai limpar a mente. Eu não sei o que Deus falou com você, mas se hoje o Espírito Santo te disse: eu quero limpar a tua mente, meu filho. Existem sim ideias contrárias à minha palavra. Eu quero destruir esses muros, esses enganos. Existem sim sofismas que tomaram forma no seu interior. Eu quero te libertar. Talvez Deus te mostrou que teu pensamento está muito aqui na terra e não nas coisas do alto, e Ele quer encher tua mente. Talvez o Espírito Santo mostrou para você que existem dúvidas que precisam ser tratadas, cobiças, desejos que precisam ser levados cativos a Jesus. Hoje eu quero orar para que Deus limpe a minha mente, para que os meus pensamentos sejam filtrados pela graça, pela palavra maravilhosa do Senhor. Se hoje você quer dizer: Deus, santifica a minha mente, purifica meu entendimento, eu preciso da tua graça, eu quero isso para a minha vida. Aonde você está? Fique de pé no teu lugar agora. Fique de pé. Eu quero, Deus. Eu quero. Ah, aleluia. Agora eu quero te dar um tempinho assim. Feche seus olhos e consagre os seus pensamentos ao Senhor, a sua mente ao Senhor. Agora entrega alguns desejos aí para o Senhor. Hoje aqui. Entrega hoje aqui. Para de namorar algumas ideias. Deixa eu orar aqui. Pai querido, a tua palavra é viva. E quando meditamos na tua palavra, ela nos confronta. E hoje, Pai, queremos submeter os nossos pensamentos, as nossas ideias a Jesus. Queremos levar, Deus, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu quero pedir, se existem desejos que não te agradam na nossa mente, se existem dúvidas que minam a nossa fé, se existem, Pai, no nosso entendimento, ideias contrárias à tua palavra, se estamos com a mente demais nas coisas da terra, eu quero pedir que hoje o Espírito Santo de Deus possa nos dar uma mente renovada, que o Senhor possa levar embora pensamentos, ideias, que o Senhor traga cura. Eu quero pedir, Pai, que na mente dos meus irmãos o Senhor libere agora criatividade, que na mente dos meus irmãos o Senhor libere ideias do reino, que sobre a mente dos meus irmãos agora o Senhor libere, Deus, revelações do alto para os seus, que eles ponham o capacete da salvação, Pai, e que o Senhor possa atuar na mente deles, que haja uma limpeza nos pensamentos. Pai, que todo pensamento impuro vá embora, mas que pensamentos de bondade, de bênção, de benevolência, de altruísmo se estabeleçam, ideias que não vêm deles, mas do Senhor que opera neles, Pai. Que seja um campo fértil, ideias, Pai, inovadoras, transformadoras, Pai, que o Senhor derrame favor,
que o Senhor visite a nossa mente, que o Senhor traga as tuas ideias para nós. Queremos ser renovados pelo Espírito de Deus. Faz assim, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deixa eu fazer mais um convite. Se você veio aqui hoje, você tem essa dúvida, a dúvida da salvação. Eu já tive essa dúvida. Durante muitos anos eu convivi com ela. Eu achava que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu achava que eu tinha cometido pecado sem perdão. Achava que Deus não olhava para mim. E um dia, numa reunião de oração, alguém orou por mim. E quando o Espírito Santo me visitou, eu ouvi a voz de Deus assim. Era tão forte no meu interior. Eu te amo, eu te escolhi para o louvor da minha glória. Eu ouvia Deus falando aquilo. Eu chorava. Aquele dia em diante eu nunca mais tive dúvida de que eu era salvo. Porque o Espírito Santo começou a testificar no meu coração: ei, você é meu filho, você é meu filho amado, você é meu filho, você é meu filho amado. E mais, Ele passou a se revelar a mim. Eu orava, Ele respondia. Tantas vezes Deus falou comigo. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Talvez você tenha. Hoje eu quero orar por você e essa dúvida vai acabar. Se hoje você está dizendo assim: Jesus, eu quero confessar o Senhor e eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ter essa convicção que Ele está falando, essa certeza. Eu não posso te dar essa certeza, só o Espírito Santo pode dar. Se hoje você fizer uma oração de entrega, Ele vai entrar e você vai ter essa convicção. Tem alguém aqui que quer orar nesse sentido? Que quer ter essa convicção, quer entregar a vida para Jesus e quer ter certeza da salvação? Aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Deus abençoe lá atrás. Mais alguém levanta a mão bem alto. Deus abençoe. Mais alguém levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, isso, levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui, levanta a mão bem alto. Tem várias pessoas na galeria. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém, levante a mão assim: Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Mais alguém, levante a mão assim bem alto, lá no fundo: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem várias pessoas com as mãos erguidas. Eu vou pedir para vocês, venham aqui rapidinho, eu quero orar para vocês. E esse dia vai ficar marcado, porque Deus vai visitar o pensamento de vocês com poder. Venham, tem várias pessoas, vem, desce da galeria, vem para cá. Pede licença e venha agora. Pode vir, tem mais pessoas. Vem, os pastores já vão chegando aqui para recebermos. Aleluia, venha, tem mais gente. Glória a Deus. Venha. Ah, essa convicção da graça Deus vai estabelecer no coração de vocês. Venham, tem mais gente, vem. Desce lá atrás da esposa, o marido, se quiser vir com alguém. Se alguém levantou a mão, pede você, fala: eu vou lá com você. Traz ele aqui, traz ela aqui, deixa eu orar. Nós vamos fazer uma oração. E você vai receber o Espírito Santo na tua vida. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Venha. Não leve essa dúvida para casa. Ela pode acabar hoje aqui em nome de Jesus. Vai acabar em nome de Jesus. Venha. Tem mais gente. Aleluia. Isso. Tem criança chegando, jovem, venha para cá. Isso, venha. Idosos, venham. Aleluia, tem mais gente. Vem para cá. Quero que todo mundo que é povo de Deus aqui comece a orar, para que o milagre da salvação aconteça, o novo nascimento, amém? Você pode orar agora? Estende suas mãos para cá, olha. A gente vai fazer uma oração bem simples. Você que veio aqui na frente, você vai confessar que tem pecados, que precisa da ajuda de Deus, e vai convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Eu creio que quando a gente terminar essa oração, o Espírito Santo vai testificar no teu coração: você é meu filho amado, você é meu filho, você é minha filha. Amém? Então baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Ora assim comigo aqui, repete assim:
Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas suas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero receber uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Espírito Santo, me visita agora com o teu poder. Espírito Santo, traz esta certeza no meu coração, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Pai, cumpre aquilo que está na sua palavra, sela, Deus, os meus irmãos com o selo do teu Espírito, que agora a visita de Deus possa chegar para eles, que eles possam ser, sim, Deus, confrontados pelo teu Espírito. Tua palavra diz que o Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Que nesta semana eles possam perceber pensamentos novos, ideias novas, que o Senhor os constranja diante daquilo que é errado, que o teu Espírito se revele a eles. Pai, agora derrama a tua graça, derrama o teu Espírito, o teu favor, que eles tenham convicção, que se sintam amados, filhos amados de Deus. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Olhem para trás, a família na fé que vocês estão recebendo hoje aqui, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Antes de vocês voltarem para o lugar, peguem esse convite. Toda terça noite e sábado nós temos um café para aqueles que tomaram uma decisão por Jesus. Seguir a Jesus envolve entender o que Ele ensinou. Você deu um primeiro passo, nós queremos te ajudar a dar os próximos passos. Então venha tomar café com a gente. É um café gostoso, por nossa conta, e a gente vai ter uma alegria de recebê-los aqui. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas mais uma vez para esses irmãos queridos. Deus abençoe. Deus abençoe muito vocês. Aleluia. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.